Olá, boa tarde, pessoal. Muito obrigada por vocês estarem aqui me prestigiando. Lembrando que, assim, para mim é uma situação meio desconfortável, eu morro de vergonha, mas eu tô aqui para poder tentar passar para vocês um pouco de estratégias para vocês conseguirem fazer aquisições de imóveis e investimentos também, seja com a revenda da carta contemplada, seja com investimento na parte de imóveis também. Então vamos lá, vou tentar resumir um pouquinho para vocês o que eu quero mostrar hoje especificamente. Por que eu quis fazer essa live hoje? Bom, todo mundo sabe, eu sou representante de algumas administradoras de consórcio, uma delas é a Porto Seguro. E a Porto Seguro está com uma campanha agora em agosto muito interessante, que é a campanha de 50% de redutor nas parcelas e também com zero adesão. Então, quem já fez alguma simulação da Porto Seguro de consórcios para imóveis sabe que eles têm uma adesão, normalmente é 2%, e dessa vez eles pegaram essa adesão, eles incluíram na taxa administrativa e fizeram a diluição. Isso faz com que as parcelas fiquem mais baratas. Até a contemplação, obviamente. O montante, o valor total que você paga é o mesmo. Então, assim, o que eu vou fazer hoje? Eu vou desmistificar isso. Vamos fazer conta, vamos explorar um pouquinho essa questão, se vale a pena, se não vale, e o que eu quero trazer para vocês. Eu quero trazer informações, principalmente para você que pensa em investir no imóvel da planta, e eu quero compartilhar um pouquinho, ou que já está investindo no imóvel na planta, né? Eu quero compartilhar um pouquinho a minha história e a história que chamou a atenção de vocês na propaganda que eu fiz, no anúncio que eu fiz, que é a história do Joel J. Qual que é a minha história? É muito parecida com a dele. Eu tinha 25 anos quando eu comprei meu primeiro apartamento. Eu tinha acabado de vender meu carro, e que eu tinha ganhado um carro da empresa para trabalhar, na época eu era representante da indústria farmacêutica, e um dos benefícios que se tem é esse. É muito legal, eu fiquei super feliz, eu tinha um Celtinha, gente, e aí eu vendi meu Celtinha. E aí eu tava com aquele dinheiro na mão, e eu tinha uma amiga que era advogada, ela é advogada, e ela era advogada de uma construtora, uma incorporadora, que estava fazendo um anúncio lá tava com um imóvel fazendo um lançamento, lá em Santo André, que é a cidade de onde eu vim, onde eu nasci, onde eu morei durante a maior parte da minha vida. E daí o que aconteceu? Aconteceu que eu fui lá, fiz uma negociação com ela, ela falou, Lu, não gasta esse dinheiro do seu carro. E eu ia gastar mesmo, gente, eu ia viajar o dinheiro. Era, acho que 15 mil reais na época. Ela falou assim, faz um investimento, investe no seu futuro, compra um imóvel. Eu falei, tá bom. Aí eu fui lá e foi muito legal a negociação, porque até a comissão do corretor eles me devolveram. Ela estava fazendo de tudo para me ajudar. Ela não ganhou nada naquela negociação. E nem o corretor de imóveis que me vendeu, ele também não ganhou nada. E no final das contas, ninguém ganhou nada, só a construtora. Olha que beleza. Por quê? Porque todo o valor que eu investi, desde a entrada até as parcelas que eu paguei durante a obra, todo aquele valor, o INCC, que é a correção que corrige a planta, corrigiu o meu saldo devedor, e aí o dinheiro que eu coloquei foi para pagar o INCC. Então foi uma negociação ruim, foi uma negociação perde-perde para todo mundo. Para mim, para minha amiga que me ajudou, para o corretor de imóveis que vendeu, porque no final das contas ninguém ganhou, só a construtora. Eu quero compartilhar com vocês a história do Joel. Então, eu não sei se de repente alguém que está assistindo já presenciou alguma coisa ou viveu alguma coisa parecida. Se vocês quiserem compartilhar nos comentários também, fiquem à vontade, tá? Olha o que aconteceu com o Joel. O imóvel que eu comprei, eu tenho uma relação muito bacana com o imóvel, né? Porque em 2009 eu comprei meu primeiro imóvel na planta. E Em Santos. em Santos era um imóvel de 58 metros quadrados, chamado Aquaplay. Galera aí da Baixada sabe qual que é. Torre Café, número 58, no terceiro andar. Então, se você é da Torre C 58, eu comprei isso aí. E eu tive que devolver, cara. Eu não consegui pagar. Sério. Sério, cara. E quando eu comprei, eu fiquei com 400 metros de altura. Quando eu vendi, eu fiquei com 1 quilômetro Pra baixo. pra baixo. Foi muito ruim, cara. Devolver. Muito ruim.
2009, você falou? 2009. Quando eu comprei, meu pai tinha viajado para Aracaju com a minha mãe, aí ele voltou e tal. Eu falei, pai, quero te falar uma coisa. Ele, o que foi? Pô, pai, dei entrada no meu imóvel. Eu lembro, ele falou, aê. Eu vi um orgulho no meu pai. Isso, um lar, uau, que orgulho, filho e tal. Não consegui pagar. Não consegui pagar. Mas eu comprei aquele imóvel para eu morar e percebia que era um investimento também. Mas nada disso deu certo. Eu não morei. E não deixa pra investir. Então eu não investi. Então, eu só quero te dar esse briefing porque eu também errei. Então eu quero que você fale sobre comprar o imóvel, os benefícios ou de investimento, ou de lar. Mas quando ainda não é a hora de comprar. Porque, na verdade, não é que não era a hora de eu comprar. Eu errei no fluxo financeiro, eu fiz as previsões erradas. E as minhas previsões erradas foram as semestrais. Você tava na planta. Tava na planta. Certo. E tinha umas semestrais que eu não conseguia Você pagar. pagava aluguel naquela época. Eu vou até te falar quanto foi. Eu dei, se eu não me engano, 15 mil de entrada. Eu lembro que a corretora falou assim, quanto você consegue pagar por mês? Eu falei, 1.000. Você não se atentou nas anuais semestrais. As semestrais A maioria é isso. As semestrais eram 18 mil. É 18. Então, você não faz a conta. Você tem quanto de entrada? Eu só tinha 15 mil. Falei, tenho 15 mil, vou dar 1.000. E tem as semestrais de 18 na minha cabeça. Eu vou dar conta, eu vou conseguir pagar essas. E aí tinha uma depois que saía e tal. E eu não conseguia pagar semestrais. E aí, cara, não rolou. E, nossa, então... Eu sei que minha pergunta foi ampla, mas eu sei que você desenvolve. Não, eu entendi. Mas você morava de aluguel na época? Não, eu morava com os meus pais. Morava com seus pais. É. Tá, então, vamos lá. É o seguinte. Mas eu ia pro pagode, né, Cezinha? Oi? Eu ia pro pagode. Eu ia pro pagode todo fim de semana. Solteiro. E Tá aí. vendo? Tá vendo o que o dinheiro na conta faz? Exato. Se Eu não ia tiver dinheiro na conta... Ô, galera, eu ia... Então, na verdade, assim, no meu caso, eu não ia pro pagode, tá, gente? Eu era uma menina de tudo, né? 25 anos e tudo, mas, assim, o que acabou me prejudicando? Eu consegui, no final das contas, concluir a compra do apartamento, foi o primeiro apartamento que eu morei, mas o que acabou me prejudicando é que eu não tinha pensado que as correções do saldo devedor daquele imóvel fossem acontecer como eles aconteceram. E eu imaginava que aquele imóvel fosse ter uma valorização diferente do que ela teve, na verdade, porque na ideia, a princípio, com 25 anos, era comprar aquele imóvel para ele valorizar e depois eu revender. Mas, na verdade, eu acabei conhecendo meu marido e a gente resolveu morar lá. E aí, quem me ajudou foi meu sogro, porque ele tinha uma carta de crédito, como ele já trabalhava com consórcio, ele tinha uma carta de crédito que já estava em andamento, ele repassou isso para a gente conseguiu fazer essa compra no final, né, concluir a compra e fazer. Se eu não tivesse se eu não tivesse aquela carta de crédito na hora, o que ia acontecer comigo? Eu não ia ter renda suficiente para conseguir fazer o financiamento. Então, eu não imaginava que ia estar naquela situação. E aí, a gente teve essa carta de crédito, a gente conseguiu fazer. E eu vejo acontecer isso com muitas pessoas. Todos os dias, as pessoas vêm atrás de mim perguntando, Lu, você tem uma cota contemplada? Você consegue me contemplar rápido? E aí, o que acontece? Eu fico, como que eu posso dizer? Eu fico com isso como uma missão, de disseminar essa informação para vocês poderem entender como você consegue se planejar para não acontecer isso, ou como que você pode surfar essa onda, porque eu não sei se vocês conseguem perceber isso, mas o mercado imobiliário está bombando. Tem um monte de lançamento, tem um monte de prédios subindo, e vai ter um monte de gente que não vai conseguir financiar quando esses prédios ficarem prontos. E aí, o que essas pessoas vão precisar? De cotas contempladas de crédito. E aí, aonde que elas vão vir? Aqui para nós. E aí a gente vai ter um monte de gente que está entrando agora no consórcio, nesse mês em específico, para fazer o quê? Para produzir cotas contempladas e lucrar com isso. Então, existem dois tipos de pessoas, as que choram e as que vendem lenço. Quem você quer ser? Se você quer ser a pessoa que vai vender o lenço para quem vai chorar depois, então você entra aqui com a gente que você vai se dar bem. Agora, se você quer ser a pessoa que não vai precisar chorar, entra aqui com a gente que você também vai se dar bem. Agora, se você quiser postergar esse seu planejamento, provavelmente você pode chorar. Então, vamos tentar ver como que eu faço para não chorar. Primeiro de tudo, vamos entender como funciona o fluxo? Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. E eu quero mostrar aqui para vocês como funciona o fluxo de pagamento. Esse fluxo aqui é de um cliente que ele me passou.
Então, ele pegou lá, eu fiz a entrada parcelada, então a entrada dele era R$ 69.500, ele parcelou essa entrada, certo? E aí depois ele vai ter as anuais de 18 mil e as parcelinhas de 790. Aí a pessoa fala, nossa, mas eu só vou pagar 790 por mês, enquanto o apartamento ainda não está pronto, é só um pouquinho, né? Aí você fala assim, poxa vida, e quanto que você vai ter que financiar no final? No final vai financiar só 296 mil. E aí você faz as simulações tudo pensando só nisso. Só que na hora que você coloca isso, aí eu vou mostrar aqui para você, com os reajustes do INCC, e aí a gente está falando de um INCC que hoje ele está bem baixinho, né? O INCC em uma média mensal de 0,45. Se você for ver, normalmente a média histórica é um pouco maior que isso. Como está tendo muito lançamento, provavelmente isso vai subir. O que é o INCC? INCC é o Índice Nacional da Construção Civil. Ele é a inflação dos insumos de construção. Então, se tem muita coisa lançando, vai ter muita demanda por cimento, por aço, por tudo que é insumos de construção. E aí isso pode ser que suba um pouquinho, certo? Aí vamos lá. Então, aí aquela primeira que ele deu é de 13.900. Na hora que ele for pagar a segunda, já vai incidir o INCC, já não vai mais ser 13.900, vai ser 13.962. E na hora que for em agosto, vai ser 14.025. Então, isso vai subindo. E o cara vai olhar e falar assim, mas eu achava que era 13.900. Pode ser que a construtora faça isso, ou pode ser que ela coloque esse INCC todo só aqui, ó, direto no saldo devedor que fique. E aí vai ser pior ainda, porque ele vai acumular um saldo devedor muito maior. Mas vamos supor que ele faça a correção do INCC mensal. O que ele achava que ele ia fazer de financiamento era 296, mas na verdade ele vai fazer no financiamento de 334. Aí você fala, poxa, aumentou, pois é. Mas é a inflação, tudo bem, meu salário aumentou também, tudo aumenta. Mas espera lá, será que você vai ter salário que vai comportar a aprovação desse financiamento? Porque você estava contando que ia ser esse financiamento. Será que você vai conseguir aprovar esse? E outra coisa, dá uma olhadinha. Presta atenção em você usar essa informação para você negociar com o cara que está te vendendo o imóvel. Por que eu falo isso, gente? É importantíssimo que na hora que você estiver negociando, você fala assim, bom, qual que é o valor do metro quadrado hoje nessa região para um imóvel pronto? Um imóvel pronto custa R$10.000 o metro quadrado nessa região. Ok. Por quanto que eu estou comprando um imóvel que vai ficar pronto só em 2026? Eu estou comprando por 10 mil, está errado. Você tem que ter uma vantagem, você tem que ter um desconto de você comprar um metro quadrado mais barato do que eles estão te vendendo hoje se o apartamento estivesse pronto. Então, você precisa fazer essa pesquisa. Essa é a primeira dica que eu te dou. Segundo, peça o desconto desse reajuste. Porque você não pode pagar um reajuste e não ter isso como um benefício. Porque senão você está pagando só para a construtora. Você precisa fazer essa conta e mostrar para a construtora, para a incorporadora que está te vendendo e falar, bom, já que eu vou investir na sua empresa num prédio que ainda não existe, numa planta que ainda não está pronta, e eu corro algum risco de isso não acontecer, obviamente que normalmente a gente vai atrás das construtoras que vão entregar, né? Mas se ainda não está pronto, você está comprando um sonho, ele não está pronto ainda. Então, negocie, faça esse cálculo para você conseguir negociar com a construtora esse desconto. Fala, olha, se é para eu pagar mais, então se eu estou tendo um reajuste de R$30.000, eu preciso ter R$30.000 no mínimo de desconto, certo? Então, isso aí é uma dica boa para você, é o jeito que eu faço as negociações dos imóveis que eu compro hoje. Então, essa é a primeira dica. A outra questão é você se planejar para quando ficar pronto, você ter na sua mão uma carta já contemplada. Aí você fala assim, nossa, Lu, mas vai estar pronto só em 2026.
Para que eu vou comprar o consórcio agora? Para você conseguir contemplar ofertando o menor lance possível ou por sorteio. Para que você quer vir falar comigo só em 2026? Para você ter que comprar uma carta já contemplada? Gente, consórcio, se a gente for parar para pensar, ele precisa ser comprado com planejamento. Porque senão você vai ofertar lance alto para você conseguir fazer essa contemplação. E ofertar lance alto não é algo inteligente. Por quê? Porque você paga taxa sobre o seu dinheiro. Então, se você quer usar o consórcio com inteligência, utilize ele com um prazo longo para você conseguir fazer essas contemplações. E aí você fala assim, bom, por que você está falando isso hoje? Porque a gente recebeu essa semana uma lista de cotas que estão em andamento. Então, essa é a lista da Porto Seguro. Então, tem tanto cotas de automóveis quanto cotas de imóveis, que são grupos que estão em andamento. E para quem tem um pouquinho de pressa de conseguir contemplar, então, quando eu estou falando de 2026, para quem trabalha com consórcio, é pressa. A gente tem o quê? 2, 3 anos para esse imóvel ficar pronto. Então, nesse quesito, eu já olho para isso como eu tenho que contemplar rápido. Eu não posso ficar sentado esperando sorteio. Eu vou ter que ofertar lance. Então, vamos fazer isso com planejamento? E aí, quanto mais tempo eu tenho, melhor. Se eu entro num grupo que está em andamento, é mais legal ainda. E aí eu vou mostrar para vocês o porquê. Gente, eu vou mostrar coisa aqui que praticamente nenhum vendedor de consórcio mostra, abre. Esse aqui é o sistema que eu uso para olhar quais são as cotas que eu tenho disponíveis. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, as cotas em andamento da Porto Seguro. E aí a gente consegue ter uma previsibilidade de quais lances. Então, olha que legal. Quando você entra num grupo em andamento, você consegue fazer um planejamento, porque você tem um histórico. Então, você consegue ver que, por exemplo, esse grupo, qual que é o comportamento dele dos lances? Quantas cotas ele costuma contemplar por mês? Quais são os lances que são ofertados? E posso te falar, as melhores vagas, as melhores opções que a gente tem são em grupos que estão fechando. Então, por exemplo, na hora que você pega esse grupo aqui, ó, olha só que legal, ele só tem uma vaga. O cara que entrar nesse grupo é o último cara que entrou. Então, aí o grupo fecha. Aí, o que vai acontecer? Você consegue ter uma previsibilidade de quais são os comportamentos das pessoas que já estão dentro do grupo. Você consegue ter a visualização que a cota número 50 oferta sempre 43%. Então, se você vai vendo que essas pessoas que já estão nesse grupo, elas vão contemplando e vão saindo, você consegue imaginar quais vão ser os lances do mês seguinte. Então, entrar em grupo em andamento que tem poucas vagas é a grande chave, é onde eu faço dinheiro com cota contemplada. Porque se eu pego uma vaga dessa, eu já entro, eu já sei qual que vai ser o lance do meu coleguinha, eu já sei quanto que eu tenho que ofertar para ganhar dele, entendeu? Então, a gente já tem um pouco essa previsibilidade. Então, a gente tem uma onda linda se formando para a gente surfar, que é aproveitar, saber quais são os grupos que estão aqui, né, nessa promoção, e quais são os grupos que têm poucas vagas para a gente entrar. E aí a gente conseguir ter uma previsibilidade. É isso que a maioria dos clientes esperam de mim quando eles chegam e falam assim, Lu, eu preciso contemplar rápido. É fazer essa análise e falar para ele, se você der lance X, você contempla, certo? Então, o que eu estou mostrando para vocês? Gente, vocês estão com a faca e o queijo na mão. Quem aproveitar, aproveitou. Quem não aproveitou, não aproveita mais. Porque olha a opção que você vai ter ainda. Vamos supor que não tivesse a promoção. Ah, eu não consigo entrar num grupo desse, Lu? Consegue, mas olha a condição que você teria. Você entraria num grupo desse daqui e você teria que pagar as primeiras 12 parcelas, isso porque eu parcelo a adesão do meu cliente em 12 vezes. Se você pegar outros vendedores por aí, eles fazem isso em 5 vezes, em 3 vezes. E por quê? Porque se eu parcelar em 12 vezes, eu recebo a comissão em 12 vezes. Se eu parcelar em 5 vezes, eu recebo a comissão em 5 vezes. Então,
Para quem tem pressa de receber, é mais vantagem você reduzir. Só que para o cliente fica ruim. Por quê? Porque daí ele paga mais caro nas primeiras parcelas, certo? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, o cliente teria que pagar para entrar num grupo, num crédito de R$100 mil, de 150 meses, então um grupo que já está em andamento, né? Ele pagaria R$800 por mês, mais ou menos, nas primeiras parcelas, certo? Agora, se eu entrar num grupo na promoção, como que eu ficaria? A mesma situação, tá? Não estou falando que é esses os valores do grupo. Aí depois a gente vai ter que estudar, conforme a necessidade de vocês, qual que vai ser o valor da carta de vocês. Mas aqui nesse caso, como que ficaria? Ficaria, ó, em 442 as primeiras parcelas até a contemplação. Olha a diferença. Gente, é metade da parcela. Não é melhor? É claro que é melhor. Agora eu vou te mostrar uma outra vantagem de você entrar num desses grupos que está em andamento. A Porto Seguro, ela fez uma diferença a partir do ano passado, num valor que é o fundo de reserva. Então, o fundo de reserva é uma das taxas que é cobrada. Até o ano passado, o fundo de reserva era sempre de 0,5%. A partir do ano passado, os grupos novos estão com 2% de fundo de reserva. Então, olha a diferença que a gente vai ter. 1,5% se a gente entra num grupo em andamento que tem 0,5% de fundo de reserva. Aí algumas pessoas vão falar, mas o fundo de reserva, ele volta para você se ele não for utilizado pelo grupo. Sim, ele volta para você se ele não for utilizado pelo grupo, mas ele compõe o valor do seu lance. Então, para você contemplar uma carta de R$100 mil com fundo de reserva de 0,5%, você desembolsa dentro do lance fixo da Porto Seguro 18.600, certo? Isso utilizando 30% do lance embutido, e aí o crédito vem de 70 mil para você. Se você for entrar num grupo que tem 2% de fundo de reserva, isso passa a 19.200. Então, isso influencia, gente, influencia no cálculo como um todo. Por isso, eu penso que se eu fosse uma pessoa, e eu sou uma pessoa, deixa eu parar de compartilhar minha tela, vou olhar para vocês. Se eu fosse uma pessoa, e eu sou uma pessoa, que gostaria de investir em imóveis, que investe em imóveis, esse seria o melhor momento. Entrar num grupo em andamento da Porto Seguro hoje, para quem tem uma pressa, entre aspas, pressa que eu diga daqui 2, 3 anos, ter essa carta contemplada é a melhor coisa que tem. Se você pega um grupo novo, provavelmente você vai conseguir fazer essa contemplação num prazo um pouco mais longo de tempo, se você for pegar uma carta só. Se você entrar num grupo em andamento, esse prazo já reduz. Por quê? Porque você vai estar competindo, você vai estar dentro dessa situação de sorteio, ou pelo lance fixo, ou pelo sorteio mesmo, com menos pessoas. Então, isso vai te dar uma vantagem competitiva. Estar em um grupo em andamento que já fechou, que está fechado, que tem poucas vagas, te dá previsibilidade de lance. Então, para quem tem imóvel na planta, imóvel que está sendo construído, ou para quem tem a vontade de comprar um imóvel na planta, que tem um planejamento de curto prazo para gente de consórcio é 3 anos, 2 anos, para a gente isso já é curto prazo. Gente, esse é o momento. Então é isso. Se vocês quiserem comentar alguma coisa no chat, perguntar alguma coisa, eu vou dar mais um minutinho para responder. Pode ser? Era essa a mensagem que eu queria passar para vocês. Aproveitem, tem poucas vagas, não tem muitas vagas. Teve vários grupos dessa lista que já fechou. Então, tem poucas vagas e eu vou fazer de tudo para ser o mais rápida possível para conseguir pegar essas vagas para vocês, reservar essas vagas para vocês. Então, é isso, está aqui meu comprometimento. Será que alguém tem alguma dúvida? Vou dar uma olhada pelo celular. Bom, meus canais estão abertos, o direct, o WhatsApp, e se vocês tiverem qualquer dúvida, quiser conversar, quiser fazer uma simulação, quiser entender um pouco mais, eu estou à disposição. Gente,
Um ótimo final de semana para todo mundo. E é isso. Um beijo, gente. Até mais.